Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Para quem não trouxe sua Bíblia, nós vamos projetar todos os textos aqui hoje, que nós vamos abrir muitos textos hoje, amém? Nós vamos ver uma mensagem que fala que nós somos tricotômicos. Pastor, o que é isso? Nós vamos ver, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, que o Senhor possa estar falando conosco nessa noite, ó Deus. Colocamos nossas vidas diante de Ti, colocamos nossos corações, nossas mentes, e que possamos, sim, ó Deus, estar alinhados com a Tua palavra, aquilo que o Senhor revela a nós, que possamos aqui meditar, aprender, compartilhar uns com os outros, Senhor, os Teus ensinamentos, e sair daqui, ó Deus, vivendo e entendendo os propósitos, Senhor, para nós, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Nós vemos aqui, nesse texto, falando que o mesmo Deus da paz, Ele nos santifica em tudo. Amém? Nos santifica em tudo. Então quer dizer que nós precisamos ser santificados. Dia após dia, nós precisamos de santificação. Amém? E nesse texto, ele revela uma coisa para nós. Que nós temos espírito, alma e corpo. Não é isso que está aqui nesse texto? Sim. E a Bíblia diz que tanto o nosso espírito, quanto a nossa alma, quanto o nosso corpo, precisa estar de uma maneira. Como? Como? Está aqui? Conservado, irrepreensível na presença do Senhor. Uma outra versão da Bíblia diz: conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos preservar os 3 pontos que nós temos em nós. Por isso que se chama tricotomia, que é o espírito, a alma e o corpo. E a santificação, ela precisa ser integral no ser humano. Precisa ser completa em todas as áreas. Em outra versão diz: e vos santifique completamente. Mas pastor, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantas limitações, tantos desejos. Sim, o ser humano tem, e nós precisamos lutar contra eles. Os desejos carnais, a prostituição, os vícios e tantas outras coisas que nos tentam afastar do Senhor. E essa composição do homem inteiro, né, que é o espírito, que é o fôlego de vida que Deus dá, a alma, que é a nossa consciência, e o nosso corpo, que é a casa dos outros dois, o apóstolo Paulo diz uma coisa a respeito disso. A santificação total implica em santificar essas 3 partes que integram o homem. Na carta aos Coríntios, Paulo fala sobre separar a impureza da carne do espírito. A nossa carne, ela é impura. Ela tem desejos, ela tem problemas, ela tem resquícios do velho homem que nós precisamos lutar contra. A santificação, ela é um processo. E a Bíblia diz que a santificação total vai acontecer quando? Quando vai acontecer a santificação plena, total na nossa vida? Fala alto, gente. Na volta de Jesus, quando Jesus vier nos buscar. Mas enquanto isso, a nossa luta tem que ser pela santificação. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Paulo chama de aperfeiçoamento da santidade. Olha aqui o que diz lá. Amados,
visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. É no temor de Deus que nós aperfeiçoamos a santidade. Mas é medo? Não, eu já preguei aqui sobre a diferença entre medo e temor, não já? Quantos estão lembrados aí? Está com medo de eu perguntar, né? É por isso que você não quer levantar a mão. Quem lembra a diferença de medo e temor? Medo é quando aflige, nos aflige. E o temor é o quê? Respeito. Respeito. Colocar num lugar de honra. Respeitar. Isso é temor. Então, quando nós temos o respeito a Deus, nós respeitamos a sua palavra, os seus ensinamentos, nós respeitamos quem Ele é, e por isso nós nos santificamos. Porque nós entendemos o nosso lugar no plano espiritual de Deus. Amém? E nós vamos ver cada um desses 3 pontos, dessa tricotomia. Nós vamos ver sobre o espírito, sobre a alma e sobre o corpo. O primeiro deles vai ser o espírito. E nós vamos ler lá em Filipenses, capítulo 1, do versículos 23 a 24. Então está aqui, ó. Estou pressionado dos 2 lados. Isso o apóstolo Paulo falando. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele já tem Cristo. Ele já tem a certeza da salvação dele. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? O que todo crente precisa fazer? Todo cristão tem uma missão. Qual é? Evangelizar. Levar a mensagem de salvação para as pessoas que não são alcançadas. Mas aí o apóstolo Paulo fala aqui que para ele era melhor estar com Cristo. Quantos não queriam estar com Cristo já? Eu queria. Assim que a gente aceita Cristo, que a gente entrega a nossa vida para Cristo, se a gente morrer é lucro. É muito melhor estar com Cristo que estar nesse mundo aqui, com doença, com roubo, assassinato, prostituição, mas o que? Pornografia, mentira, fofoca, destruição. É muito melhor estar com Cristo. Mas aqui que o apóstolo Paulo fala, por causa de vocês, é que eu prefiro estar aqui. Ou seja, nós estamos aqui também, para nós também seria muito melhor estar com Cristo já. Mas nós estamos aqui para cumprir um propósito. Uma ordenança que Jesus nos deu. Está lá em Mateus 28, 18. É o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles a obedecer tudo que eu vos ensinei. É isso que Paulo está falando, para que todos nós, todos os nossos amigos que forem alcançados, todas as pessoas que forem alcançadas, permaneçam no corpo. Amém? Quem partiria para Cristo, na verdade, é o seu interior. Porque o seu corpo vai ser sepultado. Vai estar lá no cemitério. E nós precisamos entender uma coisa. Nós somos seres carnais ou seres espirituais? Nós somos seres espirituais que estão habitando em um corpo carnal. O Espírito de Deus é Espírito. E nós estamos habitando em um corpo carnal, que tem alma, e que essa alma e esse Espírito habitam em um corpo. E o Espírito é o sopro de vida dado por Deus, é o dom da vida, aquilo que foi soprado no ser humano. Isso é o Espírito. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 9, diz assim: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos.
O apóstolo Paulo chama aqui o Senhor de Pai dos Espíritos. Quais Espíritos? Do fôlego de vida que foi soprado sobre cada um de nós. O espírito humano veio do Criador, de sua própria essência. Esse espírito, esse fôlego de vida, faz parte da essência de Deus, do Pai dos Espíritos. Amém? Dentro de você, então, habita a sua alma e o seu espírito. E o seu espírito é o dom da vida, é o sopro de vida, é o fôlego de vida que foi soprado dentro de você. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 17, diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E olha aqui que João fala, João 4, 24. Ele fala que Deus é espírito. E fala que nós precisamos adorá-lo. Olha aqui, ó. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o espírito, nosso espírito, precisa ter qualidades. Que é isso, pastor? Mas é o fôlego de vida? Sim, a Bíblia declara que nós precisamos ter um espírito manso e tranquilo. E a Bíblia ainda declara que isso tem grande valor para Deus. Quer ver onde está escrito isso? Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 5, diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Eu estou pedindo ao Senhor um espírito manso e tranquilo. Vem sobre mim, Senhor. Talvez você seja... Pedro era bravo. Imagina para Pedro escrever isso aqui. Foi quando ele já tinha se convertido. E o Senhor, Ele deseja que nós tenhamos um espírito manso e tranquilo, dócil e tranquilo. Talvez você se parece mais com Pedro do que com João, mas nós precisamos parecer mais com João. Amém, irmãos? Amém? Amém. Fala para o seu irmão aí, você precisa parecer mais com João do que com Pedro. A beleza aqui, ela é demonstrada nesse espírito. E esse espírito manso e tranquilo, dócil e tranquilo, tem grande valor para Deus. Tem grande valor para Deus. Deus valoriza a pessoa mansa e tranquila, dócil e tranquilo. Ser um homem dócil não é ser um homem munheca não, viu, irmãos? Tem diferença nisso. Ser um homem dócil é ser um homem gentil, com a sua esposa, carinhoso, com seus pais. Amém? Amém, maridos? Pedro, então, está trazendo aqui as características do Espírito. E é preciso santificar o Espírito para que a gente alcance isso aqui. É preciso santificação no Espírito. Dia após dia nós precisamos trabalhar nisso nas nossas vidas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que nós já lemos, tem uma versão que fala assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nós já lemos esse versículo, mas eu queria ler essa outra versão aqui. Nós precisamos, dia após dia, em nome de Jesus, caminhar santificando o nosso espírito. Amém? O segundo ponto que nós vamos ver é sobre a alma. A gente, quando é criança, a gente ouve muitos mitos, na família, em casa, falar, a alma penada vai vir te buscar. Existe isso, meus irmãos? Não. Segundo a Bíblia, não. Existem sim espíritos imundos, que são os anjos caídos. A alma de ninguém volta para atormentar ninguém. Os espíritos enganadores, sim. Certa vez, uma prima minha, eu tenho um tio que faleceu, e uma prima minha falou assim, mas
Eu fui no centro espírita e aí o espírito me falou tudo que só eu e o tio fulano de tal sabíamos. Como que você explica isso? Falei, é o espírito enganador, não é a alma dele, que a Bíblia não nos ensina isso. É o espírito enganador que um dia ouviu o que você conversou com ele e te trouxe para te enganar. A Bíblia chama esses espíritos de espíritos de enganação. Não são almas das pessoas que estão vindo aqui atormentar ninguém, nem revelar nada a ninguém. Amém, irmãos? Se alguém te perguntar, você já sabe a resposta. Verdade? Amém? Se o Espírito, então, traz a nossa semelhança, a semelhança de Deus a nós, o que nos diferencia, então, um do outro? Claro que, fisicamente, nós somos diferentes. Uns são mais altos, outros são mais baixos, uns são mais fortes, outros são mais fraquinhos, uns são mais olhudos, outros são olho mais pequenininho. Não é verdade? Mas, não é verdade? O nosso corpo, ele se diferencia um do outro. Se diferencia. Mas tem algo também que nos faz diferente. O quê? A própria alma. As nossas emoções estão lá contidas na alma. A nossa personalidade está lá. Então, o que é a alma? A alma é o conjunto da razão, da emoção e da vontade. Esses três fatores juntos formam a nossa alma. A nossa alma. A nossa alma é o lugar dos sentimentos, pensamentos e sede das nossas emoções. E nós precisamos cuidar bem da nossa alma. Precisamos cuidar bem da nossa alma, da nossa saúde espiritual. Amém, meus irmãos? Nós precisamos cuidar. A alma vive após a morte do corpo. Mas pastor, então os espíritos estão certos. Não, eles deturpam tudo. A nossa alma, as nossas emoções, elas irão para o Senhor. Existe sim vida após a morte desse corpo físico. Amém? Quantos creem nisso? Porque eu vou viver eternamente diante do Senhor. E quem vai para lá é a minha alma. Eu não quero que minha alma vá para a condenação. Alguém quer aqui? Levanta a mão. Não, ninguém quer. Alguns textos, vamos abrir lá em Jó. Jó, eu pulei uns aí, tá, Valquíria? Jó 27, versículo 8. Jó 27, 8. Olha o que diz aqui. Nós vamos ler mais 2 versículos que falam sobre isso. Pois qual é a esperança do ímpio quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? O ímpio, quem que é o ímpio? Aquele que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Qual que é a esperança dele? Nenhuma, é a condenação. Mas nós que cremos no Senhor temos a convicção, pela palavra revelada, de quê? Que nós viveremos eternamente diante do Senhor. Amém, irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ou seja, a alma ela continua. Não é isso que a palavra está dizendo aqui? A alma ela continua. Nós não precisamos ter medo desse corpo ser executado, vamos dizer assim. Claro que a gente se preocupa, a gente vai deixar entes queridos, familiares, não é verdade? Mas esses assassinos, quem vai matar, não pode matar a alma. A nossa preocupação tem que ser com quem pode destruir a nossa alma, que é do inferno. Quem governa o inferno? Satanás, que é o inimigo das nossas almas. A Bíblia declara isso. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Contudo, Deus lhe disse: insensatos, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? A outra versão diz assim: essa noite mesmo lhe pedirão a sua alma.
Então a alma, ela vive após a morte do corpo físico. Veja uma coisa, o Espírito nos dá a consciência de Deus. A alma é onde temos consciência de nós mesmos, daquilo que nos toca, daquilo que nós vivemos. Tudo está guardado ali. A alma, ela é a personalidade, o temperamento, os pensamentos, as recordações, os desejos e as vontades. Essa é a nossa alma, que nós precisamos cuidar dela. Nós precisamos santificá-la dia após dia. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor, relacionamento com Ele, para que a nossa alma esteja fortalecida nele. Nós não podemos simplesmente vir aqui no culto de domingo, ouvir a palavra, ir embora, chegar em casa, esquecer que é crente, esquecer que é cristão. A vida com o Senhor é uma vida de relacionamento. Como que eu vou conhecer o Mariano se eu não convivo com ele? Eu poderia citar 5 características do Mariano aqui, hoje, para vocês. Mas o filho dele, que convive com ele, poderia pelo menos citar 1000 características e 1000 defeitos. Depois vai ficar de castigo, né? Porque os defeitos... Mas ele poderia. Por quê? Por que que eu não poderia destacar tantos e o filho dele sim? Relacionamento. Relacionamento. Deus nos chama para algo maior que o domingo na igreja. Deus nos chama para algo maior do que as 2 horas de relógio ou 1h30 que nós ficamos aqui. Deus nos chama para ser filhos e filhas, né, Regina? Como que eu sei o nome da dona Regina? Como que eu sei o nome da dona Regina? Porque eu conheço. Porque eu tive relacionamento com ela na escola do Descubro, né, dona Regina? Senão eu não saberia seu nome. Não é verdade? Então Deus nos chama para ter relacionamentos de filhos e filhas. E nós só temos intimidade com o Senhor se nós, o quê? O buscarmos, gastarmos tempo com Ele. Por que eu conheço a dona Regina? Eu gastei 7 semanas com ela, tirando as 2 que ela faltou, né, dona Regina? Mas eu gastei tempo com a dona Regina ali, por isso eu conheço ela. Eu sei que ela é a mãe da nossa irmã, que eu esqueci o nome, que mora no Rio das Mortes. Hã? Da Kelly, e tem a outra também que vem no culto de manhã, eu vi ela hoje. A Tainara. Por quê? Eu gastei tempo com essa família. E nós precisamos gastar tempo com o Senhor para nós o conhecermos, para nós termos intimidade com Ele, e assim a nossa vida vai sendo santificada. A nossa alma vai sendo fortalecida. O nosso espírito vai sendo alinhado com o Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? E assim nós precisamos caminhar, tendo intimidade com o Senhor, tendo intimidade com Ele. E o terceiro ponto que nós vamos falar aqui nessa noite é o nosso corpo. O corpo também ele é chamado de casa, habitação, tabernáculo do Senhor. Por quê? Onde o Senhor, se a gente pegar o Antigo Testamento, onde que o Senhor habitava? Na arca. E depois, onde que o homem tinha que ir para poder conversar com Deus? No tabernáculo, lá no Santo dos Santos. Deus hoje habita naquele lugar? Não. Deus habita onde? Dentro de nós, através do seu Espírito Santo. E esse corpo é chamado de casa, ou tabernáculo, onde o Espírito habita. Isso nos mostra que, mais uma vez eu vou falar, nós somos seres espirituais habitando em um corpo material. Material. Por que nós não somos um ser carnal com o espírito? Por quê? Porque o corpo perece, ele acaba. Então significa que nós não somos isso. Nós somos espirituais. Criaturas espirituais que vivem e habitam em um corpo.
E o apóstolo Paulo e Pedro também falam sobre isso. Lá em segunda carta aos Coríntios, vamos ver primeiro o que Paulo falou. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, é a sua casa lá, que está lá na rua fulana de tal? Qual que é essa casa? O nosso corpo. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Nós então temos aqui uma temporária habitação terrena. É uma casa terrena, mas não é nessa casa que nós vamos viver. O apóstolo Paulo fala o quê? Vai ser uma casa eterna no céu, que não foi construída por mãos humanas. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 15. Projeta para nós aí, isso. Vamos ler do 13 ao 15. Pedro falando: considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, deixarei este corpo, como o nosso Senhor Jesus já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Quais coisas? Essas que foram faladas, que nós não habitamos numa casa eterna, que esse corpo vai perecer. E nós vamos viver com o Senhor, em nome de Jesus. O corpo é uma extensão de quem nós somos. Nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. As tentações e os pecados se manifestam nesse corpo. E essas manifestações nos afetam. Nos afetam. Os desejos nos afetam, a raiva nos afeta. Os problemas nos afetam. Tudo isso nos afeta. E esse corpo é atacado diariamente. Ele é bombardeado. Bombardeado. E o que o inimigo tem feito nos últimos anos? Nas últimas décadas ou séculos, tem degradado a habitação do espírito. Tem vulgarizado o corpo humano. Tem destruído a semelhança do Senhor. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, amém? E o Satanás ele tem tentado destruir, atacando o corpo do ser humano. Vulgarizando, expondo, prostituindo. E nós precisamos estar de pé, cuidarmos para estarmos de pé, para que a gente não caia. Porque esse é o desejo do inimigo, amém? Esse é o desejo dele, nos destruir, nos envergonhar. Temos a responsabilidade de subjugar o nosso corpo. A Bíblia diz que nós precisamos subjugar a carne. E aí eu fui no dicionário ver o que era subjugar, que a gente sempre fala de julgar, subjugar. Subjugar, sabe o que significa? Dominar. Render-se à obediência, às ordens, à vontade. Ou seja, nós precisamos dominar o nosso corpo. O nosso corpo precisa estar sob o nosso domínio. Quando a gente é casado, é mais fácil de dominar o nosso corpo, né? Agora, quando é solteiro, é difícil. Por isso que jovem vive dando cabeçada. Não é verdade? Mas nós precisamos dominar o nosso corpo, subjugar, cuidar da nossa mente. Nós precisamos ter mentes sãs, encher o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito de coisas que vêm do Senhor. Ontem nós estávamos numa festa de casamento e a gente viu assim tanta coisa estranha, né? Tantas pessoas dançando as músicas tão estranhas e tal. Dançar é pecado? Não. O problema é o que a gente faz com a dança. Não é verdade? A gente dança aqui na igreja, não dança? O rei Davi dançou. Mas quando a gente se afasta de Deus,
A carne nos leva à vergonha, a fazer coisas que são incompatíveis com Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos, dia após dia, nos santificar, buscar esse caminho de santidade, buscar esse padrão de excelência que a Bíblia nos traz. Amém? Precisamos subjugar, que quer dizer dominar. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo dá um exemplo dessa corrida pela santificação, pela corrida para o alvo. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27. Tem algum atleta aqui? Tem algum atleta? O que você faz, irmão? Kung Fu. Tem mais algum atleta? Ninguém, gente. Tá todo mundo aí sedentário, né? Fazer exercício é cuidar do templo, viu? Fazer uma caminhada, ir na academia, né? Tem que cuidar da saúde do templo, viu? Senão depois vem artrite, artrose, vem aquele negócio que vai encolhendo os músculos, aí fala que é o inimigo. Não, você tem a responsabilidade de cuidar do corpo. Amém? Então o irmão ali faz Kung Fu. Você compete também? Então você compete com Kung Fu. O que você tem que fazer para participar de uma competição? Tem que fazer o quê? Treinar muito. Um atleta, ele precisa de treinamento para que ele chegue lá onde ele vai competir e tenha um bom resultado, não é verdade? Não é verdade? O pastor Marcos era militar, tinha que treinar para fazer o TAF, né? É TAF mesmo que chama? TAF. O que é TAF? Teste de aptidão física. Então tinha que treinar, tinha que correr para ter um bom resultado quando fosse o teste. Por exemplo, um empresário, um técnico aqui de refrigeração. O que ele tem que fazer, o técnico de refrigeração? Tem que estudar, tem que se preparar. A cada dia tecnologias novas vão surgindo, o que você tem que fazer? Tem que buscar, tem que acompanhar. Não é verdade? Procurar melhorar. E assim é a vida do crente. Por que o crente não entende isso? O Márcio aqui, eu estava compartilhando comigo outro dia. Esse negócio do fio sem fio é bom que eu posso vir aqui no povo, hein? Eita glória. O Márcio estava fazendo um negocinho lá em casa para mim e a gente estava compartilhando. Não, pastor, porque tem que fazer um curso tal, né? Material novo, porque trabalha com pintura, ele que pintou a igreja, né? Fazer propaganda para ele também, em nome de Jesus, né? Ele ofertou a mão de obra dele aqui. Então, se você precisar de um pintor, você chama ele. Tem o irmão Ítalo também, que trabalha de pintor. O Ítalo está aí? Não, né? Mas aí o Márcio estava falando assim, pastor, tem que fazer curso, porque lança um material novo e a gente não sabe como usar, então tem que fazer curso e tal, tem que fazer não sei o quê e tal, e passa, foi falando, eu falei, meu Deus, tem misericórdia, né? Mas o quê? O profissional tem que o quê? Se capacitar. Está lá o Iago lá fazendo computação, não é isso? Ele chama computação mesmo lá? Engenharia da computação, o negócio ficou até mais chique agora, né? Engenharia da computação. Mas a cada dia lança um modelo novo, a cada dia lança uma tecnologia nova. E o que ele tem que fazer? Tem que estudar, tem que se inovar e tal. E o que o crente precisa fazer? Tem que toda hora estar inovando, buscando tecnologia nova e tudo? Não. Nós temos isso aqui, ó. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Amém? Amém? Pega a sua Bíblia aí. Levanta ela aí bem alto. Toma, irmão, vou te tomar esse privilégio, não. Levanta bem alto sua Bíblia assim. Fala assim, eu creio nessa palavra. Eu creio que eu sou filho amado. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que sou. E eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu preciso fazer tudo aquilo que a Bíblia me diz que eu tenho que fazer. Amém? Amém? E aí vamos voltar para o atleta aqui. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Só um ganha medalha de ouro lá na categoria, não é? Tem 2 medalhas de ouro? Na mesma categoria, não. Corram de tal modo
que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Irmão, eu vou te usar aqui, né? Você é o único atleta, então desculpa. Daqui 100 anos, ele ganhou agora a medalha de ouro lá na categoria dele, ganhou o Mundial do Brasil, o Campeonato Brasileiro, ganhou o Mundial, com todas as nações, foi o campeão. Glória a Deus, né, pela vida dele, ganhou e tal, foi uma festa, saiu no carro de bombeiro aqui na cidade com a medalha, soltaram o foguete para ele. Amém. Daqui 100 anos, vão lembrar dele? Não. Aí, irmão, você não vai viver 100 anos mesmo, então não tem problema, né? Ai, glória a Deus. Ai, ai. Não, 100 anos você já deve estar com o quê? Com os 40? 35. Então, daqui 100 anos você já não vai estar aqui mesmo, irmão. Então, não tem problema falar, já morreu. Então, o que acontece? Vão se lembrar dele daqui 100 anos? Provavelmente não. Provavelmente não. Por isso que o apóstolo Paulo fala que esse atleta vai obter uma coroa que logo perece, que logo acaba. Mas nós cristãos, nós que conhecemos o Senhor, nós que somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos, nós que temos tudo aquilo que a Bíblia diz que temos, nós que fazemos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós precisamos fazer, fazemos tudo isso para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Sendo assim, não corro para quem corre sem alvo, e nem luto com quem esmurra o ar. Nós fazemos com um propósito. Nós vivemos com um propósito. Aleluia! Nós vemos aqui a responsabilidade sobre o próprio corpo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, amém? O Alex, eu andei apertando ele uns dias aí para trás, né, Tati? Eu fiz um propósito com o Alex. Você está firme no propósito aí, Tati? Ou está comendo feijoada ainda, toda hora? Temos que escutar, né? O Pedro entregou ali, ó. Então você tem que parar de fazer feijoada, Tati. Faz salada, faz um wrap, uma coisa mais saudável, né? Um arroz com lentilha, entendeu? Bem saudável. Porque nós precisamos cuidar do nosso corpo. E nós precisamos cuidar um dos outros, amém? Nós precisamos. Se você vê o irmão aí exagerando, você vai sair com ele para almoçar num restaurante famoso aí da cidade. Se você vê ele exagerando no churrasco, na picanha, na gordura, você tem que falar, irmão, você tem que cuidar do corpo, hein? Amém? Os irmãos já nem me chamam para almoçar mais, que eu fico no pé. A palavra garante que no futuro haverá uma ressurreição do corpo. Sim, mas é esse corpo aqui? Não. A Bíblia diz que nós ganharemos um novo corpo. Um novo corpo. E nós precisamos crer nisso. Então nós vemos aqui nessa noite que o espírito tem consciência das coisas espirituais, a alma é onde o homem tem consciência de si mesmo, e o nosso corpo é o lugar onde vivemos as coisas naturais. O corpo, que foi feito primeiro para receber e dar expressão ao Espírito de Deus, o sopro de Deus dentro dele. O corpo existe por causa do Espírito, porque nós somos do Pai dos Espíritos, aquele que libera o sopro de vida sobre nós. O Espírito que deve governar a alma e o corpo. Nosso espírito precisa estar alinhado com o Espírito Santo de Deus, para que ele governe a nossa alma e o nosso corpo. E só conseguiremos isso se nós tivermos intimidade com o Senhor, intimidade com a sua palavra, gastar tempo em oração, dedicar ao Senhor o nosso tempo e nosso relacionamento. Nós somos seres espirituais. Nós devemos
estar ligados no Espírito. E foi deixado o Espírito Santo para nós. Esse Espírito foi liberado por Jesus para nós, que nos vai ajudar nessa caminhada de santificação. Veja lá o que está escrito no Evangelho de João. Olha o que Jesus disse para nós. Eu queria que todos vocês abrissem, não olhassem só aqui no telão, que eu queria que você marcasse isso na sua Bíblia, você colasse um adesivo aí, colocasse, arrancasse a página, colocasse assim na sua testa, no seu coração, em tudo quanto é lugar. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 15 a 21. Todos acharam? Tem gente ainda passando a Bíblia, a página aí. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 21. Amém? Diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Espera aí, volta lá. Se a gente desobedece, a gente está amando o Senhor? Não. Mas pastor, Deus me ama incondicionalmente, mas a palavra diz, se vocês me amam, se vocês querem provar que me amam, que aqui é uma condicional, não é isso? Os professores de português aí. É uma condicional. Existe uma condição para você provar que ama, não é isso? Os professores de português aí, não é? O se é uma condicional. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, obedecerão aos meus princípios, a minha palavra que foi revelada a vocês. O que nós temos visto são pessoas que vivem na igreja, têm um ministério e tal, e aí, do nada, a pessoa larga tudo para viver os seus sonhos, seus propósitos, seus sentimentos. Mesmo quando a Bíblia diz que não, a pessoa sai e vai viver sua própria vida. A pessoa ama o Senhor? Não. Recentemente, uma pessoa que se divorciou, né, vou dar um exemplo aqui, mas né, é para edificação da igreja. E nós orientamos, olha, a Bíblia não te dá um amparo. Nós estamos até fazendo, né, o pastor Ronaldo estava aí, eu vi ele teve que sair. Nós estamos fazendo uma cartilha sobre o divórcio, sobre novo casamento, para que as pessoas entendam o que a Bíblia diz sobre isso. E nós falamos com essa pessoa, olha, a Bíblia não te dá respaldo para você casar de novo. A Bíblia diz que, naquela determinada situação, você se casa de novo, você está em adultério. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E aí a pessoa simplesmente ignorou a nós, que não tem problema nenhum nos ignorar. Eu não perco nada com isso, Carol não perde nada com isso. Mas ignorou a palavra do Senhor, ignorou o que a Bíblia diz e foi viver. A pessoa ama o Senhor? Não. Mesmo estando em outra igreja, a pessoa não ama o Senhor, porque a palavra diz o quê? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Nós não podemos cair nos nossos próprios desejos, naquilo que a gente acha que é conveniente para nós. A vida com Cristo é uma vida de renúncia, sim. Renúncia da carne, renúncia das nossas vontades. Vocês acham que eu queria estar aqui hoje? Vocês acham que eu queria estar liderando uma igreja? Vocês acham que tem sido fácil? Era muito mais cômodo para eu estar lá com a minha esposa, cuidando dela hoje. Mas eu estou aqui, servindo o Senhor, obedecendo o Senhor. Pode pôr o 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Nós não estamos sozinhos. Sabe por que eu continuo? Porque eu sei que o Senhor está comigo.
E nós precisamos permanecer nisso. A caminhada está difícil, o Senhor é contigo. Está fácil, o Senhor é contigo. Está doendo, o Senhor é contigo. Jesus prometeu que Ele deixaria o quê? O conselheiro, o Espírito Santo é o que traz o nosso conselho para nós, traz consolo. Ele é o nosso amigo. É Ele. Não é ninguém, não é o Mariano, não é a Shirley, não é a Olívia, não é o Serjão. Não. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, é só por Ele. Pode passar. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vem nem o conhece. Mas vocês e cada um de nós aqui o conhecemos, pois Ele vive com vocês, estará em vocês. Ele vive em nós. Fala, coloca a mão no seu coração e fala: Ele vive em nós. Ele vive em mim. Fala aí, Ele vive em mim. Ele vive em mim e estará comigo. Declare isso. Na certeza do seu coração, fala: o Espírito Santo está comigo. Ele vive em mim. Obrigado, Senhor Jesus, por ter enviado o Teu Espírito Santo. 18 diz: não os deixarei órfãos. Não os deixarei órfãos. E Jesus promete o que para nós? Voltarei para vocês. O autor da vida voltará para nós. Vai vir buscar a sua igreja. Vai vir buscar o seu corpo, a sua noiva. Ele virá te buscar. Fala para o seu irmão aí: Jesus vai vir te buscar. Vai vir te buscar. Pode passar. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, e vocês também viverão. Jesus vive. Ele vive. E nós também viveremos eternamente com Ele, diante de Deus, nos céus, nos altos céus, naquilo que foi preparado para nós. Nós estaremos ali, diante do Senhor, eternamente, dizendo: Santo, 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 e o adorando. É ali que eu quero estar. 20. Naquele dia compreenderão Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Essas são as palavras de Jesus. Ele está em vocês, e nós estamos nele, e Ele está com o Pai. Nós precisamos entender a grandeza disso. E quando nós entendemos isso, nós procuramos uma vida de santificação ao Senhor. Uma vida de santidade, de espírito, alma e corpo. 21 e último. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Se nós desobedecemos, nós não manifestamos o amor a Deus. Mas pastor, eu estou no sopão, eu estou no louvor, eu estou no teatro, eu estou no evangelismo, eu estou não sei aonde, eu oro pelos enfermos, eles são curados, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Mas se você desobedece, você não ama o Senhor. Jesus fala o quê? Que naquele dia muitos chegarão e falarão: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu curei em seu nome, eu expulsei demônios, eu fiz aquilo. E o que Jesus vai falar? Aparta-te de mim, porque não vos conheço. Nós precisamos ter uma vida de santificação, e eu preciso. Nós precisamos caminhar dia após dia, alinhando a nossa vida espiritual com o Espírito de Deus, subjugando o nosso corpo e educando a nossa alma nos caminhos do Senhor. Cadê o restante aqui? Falta a última frase. Nós precisamos viver isso dia após dia. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. O Senhor quer se revelar a você
O Senhor quer se revelar a você. Ele já declarou isso. O que você está esperando para correr para os braços do Senhor? Desse Jesus que te ama, que declara que Ele está com você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O Senhor, Ele te chama para se reconciliar com Ele nessa noite. Talvez o seu espírito, sua alma, seu corpo estão doentes, espiritualmente falando. Mas hoje o Senhor nos chama para reconciliar com Ele. Eu preciso dessa reconciliação, dia após dia. Eu preciso das misericórdias do Senhor, dia após dia, na minha vida. Eu preciso, Senhor, me ajuda, Deus. Me ajuda, Senhor, a me alinhar com a Tua vontade, com os Teus pensamentos. Eu sou totalmente dependente do Senhor, ó Deus. Eu sou totalmente dependente de Ti. E eu quero Te obedecer, Senhor, dia após dia. Você pode declarar isso para o Senhor aí no seu lugar. Você pode falar isso com o Senhor. Fala, Senhor, eu preciso do Teu favor, eu preciso das Tuas misericórdias, porque eu sei que o Senhor vive em mim, e eu quero viver em Ti, debaixo da Tua graça, do Teu amor, da Tua fidelidade. Oh Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a cumprir os Teus propósitos, ó Deus. Que possamos ter espírito, alma e corpo manso e íntegro, irrepreensível diante do Senhor, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos te amar mais, dia após dia, manifestando esse amor em obediência à Tua palavra, em obediência ao Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não se turbe vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar.
coração. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti e reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, perdoa minhas falhas e escreva o meu nome no livro da vida, para que eu seja encontrado fiel ao Senhor quando o Senhor vier buscar a Tua igreja. Amém. A Bíblia diz que existe um livro chamado Livro da Vida. E assim que Jesus prometeu vier nos buscar, que Ele não nos deixaria órfãos, a Bíblia diz que Ele vai vir buscar os seus. E todos aqueles que entregam sua vida para Ele, têm seus nomes escritos no livro da vida. E todos os que têm o seu nome escrito lá no livro da vida, subirão com o Senhor quando Ele vier buscar a sua igreja. Talvez você fez essa oração hoje aqui pela primeira vez, reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Levante sua mão aí. Amém. Amém. Vocês fizeram essa oração porque eu pedi para vocês repetirem. Mas eu pergunto para vocês nessa noite, vocês querem entregar suas vidas para Jesus? Você já, dona Regina, você já até batizou. Amém? Você quer entregar sua vida para Jesus no ato público? Às vezes você ficou aí, né? Eu entreguei, mas no ato público a Bíblia diz que nós devemos confessar nossa fé publicamente. Então você que fez essa oração pela primeira vez, vem aqui que nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você, nós vamos abençoar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. A Bíblia diz que é a festa no céu, os céus se alegram, os céus celebram essa hora, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, pode vir aqui. Tá, Gina, acompanha ele aqui para mim. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente. Você que já entregou sua vida para Jesus, você teve uma experiência com o Senhor, mas num determinado momento da caminhada, você se afastou dele. Você se afastou desse caminho, talvez até porque um outro cristão te machucou. As pessoas nos machucam, e nós somos falhos, e a gente acaba machucando as pessoas. E aí você se afastou da presença dele, você parou de congregar, ou então você estava vindo aqui na igreja mais vazio. O Senhor te chama hoje, porque Ele está em você, Ele quer você, Ele quer que você esteja nele. Tem alguém aqui que quer reconciliar com o Senhor? Vem cá, Vitor, aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Seu coração aí está batendo, está ardendo, fala, eu vou lá, mas eu tenho vergonha. Se você tiver vergonha, só levante sua mão que alguém vai orar com você aí do seu lado. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Eu não estou vendo mais ninguém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Vitor, amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Qual que é o seu nome? Elaine, Bruno, sou Geraldo e o Vitor. Hoje é o dia mais importante da vida de vocês. O dia mais importante é quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor e as coisas mudam. Sabe por quê? Você passa a ser filho e filha do Senhor. Antes vocês eram criaturas criadas por Deus, mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente passa a ser filhos. Coloca a mão no seu coração. Vamos repetir aquela oração. Pode fechar os seus olhos. Fala, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu quero Te servir todos os dias da minha vida, independente das circunstâncias. Eu quero permanecer fiel. Amém. Nós vamos orar por vocês, amém? Em nome de Jesus. Targino, dá o microfone aqui.
Ora por eles, em nome de Jesus, amém? Amém, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos essa noite. Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus paciente. Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus de revelação. Espírito Santo, obrigado pelo Senhor ter tocado os corações aqui essa noite e ter revelado a Tua palavra para eles que aqui estão. Deus, obrigado pela sabedoria que o Senhor colocou no coração deles para eles darem um passo de fé essa noite. Então, em nome de Jesus Cristo, nós estamos clamando pela vida de cada um destes que aqui estão, Deus. Aqueles também que se envergonharam, que tiveram medo de vir aqui na frente, o Senhor olha para eles. Que o Senhor continue a revelar, Espírito Santo, o mais profundo da Tua palavra, para que haja arrependimento essa noite, para que haja uma conversão, como esses que aqui estão aqui na frente, Deus, num ato de fé, convergindo ao Senhor e à Tua palavra. Deus, que o Senhor possa ungí-los com Teu Espírito Santo, para que a partir de agora, Senhor, eles possam andar na Tua palavra, de acordo com a Tua palavra, serem guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus Cristo.